Boa tarde ou bom dia, alunos do quarto ano do CMPM5. Aqui quem está falando é o professor Matheus e vamos dar continuidade ao nosso estudo de geografia. Para isso você vai pegar o seu livro Trilhas, módulo 3, no capítulo 8, o clima e a vegetação nas paisagens do município. Na página 318 e 319, vamos estudar o clima e a vegetação natural. A vegetação natural é formada por espécies de plantas que se desenvolvem naturalmente em um determinado lugar da superfície terrestre. As características do clima influenciam diretamente o desenvolvimento da vegetação em diferentes aspectos, tornando as paisagens diferentes umas das outras. Veja a seguir alguns exemplos. Na primeira imagem, nos lugares onde o clima se caracteriza por elevadas temperaturas e grandes quantidades de chuvas, é propício o desenvolvimento de uma vegetação natural densa e abundante, apresentando diversidade de espécies de plantas, como nessa área de floresta no Equador, retratada na fotografia ao lado. Então, nessa imagem nós podemos observar árvores grandes, uma floresta muito bonita. Por quê? Porque há muita chuva e a temperatura é elevada, proporcionando que essas plantas cresçam e se desenvolvam bastante. Na próxima fotografia, em lugares onde o clima apresenta temperaturas elevadas e longos períodos de seca, como nessa área do Quênia, África, retratada na fotografia ao lado, a vegetação composta por árvores de médio porte, arbustos e gramíneas, resiste aos períodos de estiagem. Então, aqui já o clima é seco, né? Tem pouca água. Então, consequentemente, as plantas não se desenvolvem muito. Na página 319, próxima fotografia. Em alguns lugares de clima frio, com baixas temperaturas e pouca quantidade de chuvas durante o ano, desenvolve-se uma vegetação de gramíneas adaptadas a essas condições climáticas, como nessa área da Islândia, retratada na fotografia acima. Então veja que aqui o clima ele é bastante frio e a vegetação é praticamente toda rasteira, não temos árvores de grande porte. Próxima fotografia. Há lugares de clima quente e seco, ou seja, de temperaturas elevadas durante o dia e chuvas raras durante o ano, em que se desenvolve uma vegetação natural adaptada à falta de água. Um exemplo são os cactos retratados na fotografia acima, no Arizona, Estados Unidos. Então aqui também é uma área de clima quente e muito seco. Então as plantas aqui elas são adaptadas para ficarem muito tempo, longos períodos sem chuva. Na página 321, alunos, nós vamos estudar um pouco sobre o ser humano que modifica a vegetação natural. Ao longo do tempo, extensas áreas de vegetação natural foram alteradas pelo ser humano. O desenvolvimento de atividades econômicas como a agricultura, a pecuária e a exploração mineral e vegetal tem provocado intensas modificações nas formações vegetais naturais. A expansão do espaço urbano também contribui
para o desmatamento, pois muitas cidades crescem em direção ao espaço rural, geralmente com a retirada de áreas de vegetação natural. Veja alguns exemplos dessas modificações na paisagem a seguir. Na fotografia abaixo, área da floresta amazônica queimada para o desenvolvimento da agricultura e a criação de animais. Então nós podemos observar uma grande área de árvores foram derrubadas e queimadas para a plantação ou para que sejam criados animais nessa área. A exploração ilegal e descontrolada de madeira causa a devastação da vegetação natural. Na fotografia abaixo, exploração de madeira em floresta na Malásia. Já aqui, a ação do homem é para a retirada de árvore para utilização da sua madeira na construção de casas, de móveis. Outra ação do homem no ambiente natural. Na exploração mineral, como de minério de ferro, bauxita e ouro, é necessário a retirada da vegetação natural do lugar. Em geral, além do desmatamento, nessas extensas áreas, o subsolo é escavado e enormes crateras na paisagem são abertas, como retrata a fotografia ao lado, de uma mina de cobre nos Estados Unidos. Então nós podemos observar que aqui o estrago é ainda maior, porque além de eles destruírem a vegetação natural, ainda acabam também destruindo toda aquela área do solo que existe ali, formando essas crateras enormes. Então, nós podemos observar que a ação do homem nesses casos é totalmente pela destruição de extensas áreas desmatadas, extensas áreas abertas para o desenvolvimento da atividade agrícola, a pecuária e também para a exploração de minério, ocasionando a extinção de várias espécies de plantas e animais. Na página 324, vamos estudar um pouco sobre a conservação do meio ambiente. Os elementos naturais têm sido bastante transformados pelo ser humano ao longo de muitos anos. Algumas dessas transformações causaram danos graves ao meio ambiente, como o desmatamento de extensas áreas de vegetação natural e a poluição de muitos rios. Não podemos nos esquecer de que esses danos causados ao meio ambiente atingem muitos de nós, por exemplo, com a escassez de água potável, a poluição do ar, recursos dos quais dependemos para sobreviver. Sabendo disso, vamos pensar em algumas atitudes individuais ou coletivas que podem ser tomadas para ajudar na redução e na recuperação de ambientes degradados. Leia o texto a seguir, que conta uma experiência vivida por crianças do município de Fortaleza, no Ceará. Alunos de escolas públicas realizam plantio no Cocó. Cocó é o nome de uma unidade de conservação de proteção integral, conhecida como Parque do Cocó, localizado no município de Fortaleza, capital do Ceará. Ao longo da semana, cerca de 400 estudantes de 5 escolas públicas da capital realizarão passeios pela reserva ambiental, onde deixarão fixadas placas com os nomes das instituições que plantaram as centenas de mudas de xixá, ipê, jucá, timbaúba e outras diversas espécies nativas, renovando a flora no coração verde de Fortaleza. Eu nunca tinha plantado uma árvore,
foi muito divertido. A próxima eu vou plantar no quintal lá de casa. Conta Lara Beatriz. 10. Endossada pela colega de turma, Rayane. Se a gente não tiver árvore, a natureza morre. E a gente também. Reflete com sabedoria invejável para a pouca idade. Daqui a alguns meses, ambas pretendem voltar para ver o quanto as mudas que plantaram na trilha do parque cresceram. Na fotografia, os alunos plantando árvores em áreas desmatadas. Na página 325, vamos estudar um pouco de algumas atitudes que nós podemos fazer para a conservação do meio ambiente. O plantio de árvores é um bom exemplo de atitude individual ou coletiva que pode colaborar para a conservação do meio ambiente. Veja a seguir outros exemplos. Não jogar lixo nas ruas. Ele acaba indo parar nos rios e mares. Não desperdiçar água. Ela é preciosa para a vida. Separar o lixo. Muitos materiais podem ser reciclados ou reutilizados. Evitar o uso de materiais descartáveis, como copos ou pratos plásticos. Não comprar animais silvestres, o lugar deles é na floresta. Denunciar qualquer tipo de dano ao meio ambiente, como pessoas contrabandeando animais ou poluindo o solo e as águas. Buscar alternativas para amenizar ou recuperar os danos causados ao meio ambiente é importante para todas as pessoas. E você, aluno, quais são suas atitudes para colaborar com a conservação do meio ambiente? Fica a nossa pergunta para cada um de vocês. Muito obrigado e até a próxima.